Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre separação de materiais. A gente já falou sobre misturas, já falamos sobre substâncias e agora a gente vai falar um pouco como que a gente faz quando a gente mistura e a gente quer desmisturar, a gente quer separar aquilo que a gente misturou. Existem vários procedimentos, mas primeiro, por que a gente acaba decidindo separar o que a gente misturou? Bom, para identificar as fases, identificar o que existe dentro daquela mistura. Como, por exemplo, aqui, a gente tem óleo, água e areia. Mas se a gente misturar bastante, muitas vezes a gente não consegue identificar o que existe ali. Então, ajuda a identificar as fases. Ajuda também a obter substâncias puras. Às vezes, você quer, por exemplo, a água destilada. A água destilada, ela é formada apenas por H2O. Então, às vezes, você quer separar ela de alguns minerais, quer tornar aquela substância uma substância pura, sem ter contato com nenhum outro elemento, você vai precisar, então, dessa separação. E, por último, simplesmente porque você quer utilizar os materiais presentes naquela mistura de formas separadas. Por exemplo, aqui, você pega uma água, essa água ela tá cheia de barro. Você olha aquela água super marrom e você quer usar a água, mas você não quer aquele barro. Então, você tem que separar a água do barro. E quais seriam, então, esses métodos utilizados para a separação? Bom, quando a gente fala de misturas homogêneas, que são as misturas que a gente não vê nenhuma fase, você só vê, na verdade, uma fase, você não vê duas fases, ali você não vê muito bem os materiais, a gente pode separar pela destilação simples e pode separar também pela vaporização. No caso da destilação simples, a gente vai aquecer o material e através desse aquecimento, a gente começa, você tem uma substância sólida e uma líquida. A substância sólida, ela fica e a substância líquida evapora, ok? Então, por exemplo, a água destilada mais uma vez. Existem minerais presentes ali que não evaporam. Então, quando você põe a água para evaporar, eles ficam, a água evapora. Essa água evapora, é captada por um outro material e levada para um outro becker, um outro compartimento. Enquanto na vaporização vai ser um processo parecido, mas é um processo mais lento, por exemplo, quando a gente pega a água do mar para utilizar o sal. Nela, o nosso objetivo não é a água, então deixa a água evaporar e o sal vai ficando ali. A gente tem aqui dois exemplos da destilação simples e também da vaporização. E aí, quando nós temos uma mistura heterogênea. A mistura heterogênea é aquela que a gente acaba vendo mais de uma fase ali, mas a gente mesmo assim não consegue separar direito. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer centrifugação, pode fazer filtração e outros que a gente vai falar. No caso da centrifugação, é um procedimento onde os materiais presentes naquela mistura, eles começam a girar tão rápido que os que são mais pesados vão mais longe. Os que são mais pesados, eles vão mais longe, os que são mais leves, eles não vão tão longe assim. Então, os que são mais leves, eles acabam sendo captados por uma parte dessa centrífuga, enquanto os que são pesados são captados por outra parte da centrífuga. Exemplo, a gente tem a máquina de lavar. Ela fica ali girando a massa presente na roupa, deixa a roupa em um compartimento, enquanto a água, ela entra nos furinhos dessa centrífuga e aí depois ela é eliminada e assim a roupa acaba saindo da máquina um pouco mais seca. Esse procedimento ele também vai ser utilizado, por exemplo, nos exames sanguíneos para a gente separar plaqueta de hemácia, a gente também usa uma centrífuga pequenininha. E na filtração a gente tem substâncias sólidas sendo retidas e as substâncias líquidas menores, elas acabam passando. A gente faz isso quando a gente coa o café e a gente faz isso também no filtro de barro. A gente tem também a decantação e a separação magnética. Na decantação, o que é mais pesado vai para o fundo depois de um tempo e o que é mais leve acaba ficando, normalmente o líquido. Enquanto na separação magnética, nós temos o metal sendo separado do que não é metal e a gente acaba utilizando então um ímã para isso. A gente tem também a ventilação e a levigação. A ventilação, a gente usa o vento para separar um elemento do outro. E, por exemplo, quando você pega
Você pega casca de amendoim, você tem um amendoim e você quer soltar a casca do amendoim. Aí você usa lá um secador de cabelo, ou então você fica soprando e as cascas voam e o amendoim fica. E no caso da levigação, seria um pouco parecido, mas ao invés de você usar vento, você usa água. Então a água ajuda a levar o que é mais leve e o que é mais pesado fica. A gente faz isso também para quando vai procurar ouro. Para fechar, acho que ainda falta mais um pouquinho, mas a gente tem a peneiração e a flotação. A peneiração, você vai usar uma peneira e dependendo do diâmetro, estruturas maiores ficam, estruturas menores passam. Na flotação, você vai ter então uma substância líquida e uma substância também ali pesada, uma substância sólida, mas você joga um pouquinho de água ali e vão criar algumas bolhas. Essas bolhas, elas vão separar a parte líquida da parte sólida e você consegue também separar esse material. Por último, nós temos a floculação e a catação. A floculação, ela também vai acontecer nas etapas de tratamento da água e a gente utiliza uma substância. Essa substância pode ser o sulfato de alumínio e ele ajuda a formar flocos, onde a gente tem estruturas se juntando e o que é mais líquido, o que é mais leve, acaba não se juntando. Então você separa esses dois materiais. E na catação, ela é utilizada muito dentro de casa. Por exemplo, quando a gente vai catar o feijão para tirar alguma pedrinha. Você quer comer o feijão, mas não quer comer pedra. Ou você quer comer o arroz e, sei lá, tem algum vestígio ali da capinha do arroz. E aí, então, você cata e tira dali, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso, sobre separação de misturas. Qualquer coisa é só me procurar e tirar suas dúvidas. Beijo, tchau, tchau!